Irmãos, em primeiro lugar, queria falar da minha alegria de estar aqui. O reverendo Jaime me convidou para falar nessas próximas noites e com o tema Jornada até a Glória, ele me deu o tema de Jornada da Alegria e os temas todos foram tirados do texto de 1 Pedro, capítulo 1. E eu achei que nada mais justo do que começar falando de 1 Pedro, já que foi esse texto bíblico que inspirou a temática desta conferência. Então, eu quero dizer para vocês que nesta noite eu não vou entrar na Jornada da Alegria, amanhã eu vou falar dela. A Jornada da Alegria é baseada no texto do verso 8 de 1 Pedro, em que fala de uma alegria indizível. O verso 6 também fala, nisso exultais. Amanhã a gente vai falar disso. Hoje eu vou ler com vocês apenas versos 1 e 2 de 1 Pedro capítulo 1, e a partir desses versos, então, a gente vai falar sobre a jornada. Então, entenda o seguinte, a temática é jornada até a glória. O reverendo Mauro Meister vai enfatizar algumas coisas, eu vou enfatizar outras, o reverendo Donizete também, outras, e o reverendo Jaime, certamente cada um com a sua peculiaridade. Mas antes de falar de aspectos diferentes da jornada, eu decidi que nesta noite seria importante eu iniciar falando do fato de que nós somos peregrinos, de que nós somos forasteiros e estamos numa jornada. Então hoje a gente não vai falar das características peculiares de cada palestrante, mas eu vou falar do aspecto da jornada como introdução à nossa conferência. Então peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer de 1 Pedro capítulo 1, versos 1 e 2, vai ser o único trecho da escritura que eu vou ler no início, depois a gente já vai passar à exposição da palavra. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que o nosso tempo preza muito a possibilidade de criar uma identidade da qual você goste. Quando as pessoas falam de criar identidade, não significa aquilo que você recebeu dos seus pais, tem a ver com criar algo que encha a sua autoestima, eleve a sua autoestima, seja uma espécie de senso de valor, dê a você um senso de valor. Então, várias coisas podem entrar nessa tentativa de uma identidade mais animadora. Tem pessoas que entram num programa de exercício para se sentirem mais felizes com o seu corpo, ou num grupo de terapia para poder se contentar com quem essa pessoa é. Fala-se muito hoje em dia sobre sair do armário com respeito à orientação homossexual, para as pessoas dizerem que elas finalmente gostam daquilo que elas são. Para outros pode ser uma causa social ou política que as fazem sentir-se parte de algo maior, ou talvez um curso ou uma oportunidade no mercado de trabalho, não importa o que. Eu quero que você pense como a nossa sociedade fala muito sobre criar uma identidade que faz você se sentir bem consigo mesmo. Essa tentativa de criar uma identidade é uma espécie de autoafirmação. Eu digo quem eu sou, eu crio o meu destino, eu digo aquilo que eu posso ou não posso fazer. É interessante como essa ideia de criar identidade não é apenas ela é muito baseada em sentimentalismo, né? Aquilo que a gente sente a nosso respeito. E isso é tão forte, às vezes a gente não se pega sendo influenciado por isso. Quando eu falei aqui de algumas coisas, você diz, não, isso aí não me pega, pastor, graças a Deus eu sei que isso não é de Deus. Mas eu quero dar exemplos para você compreender como isso é tão presente na nossa cultura que às vezes nos influencia. Pensa, por exemplo, no aspecto de trabalho. Antigamente,
os nossos avós ficariam satisfeitos com o seu emprego simplesmente por ele providenciar o sustento necessário para a sua família. A ideia é, se ele está sendo o instrumento para que eu seja um provedor, então eu estou satisfeito com o trabalho, porque o objetivo do trabalho é prover sustento. Hoje em dia, não. Hoje, isso não basta para trazer para a gente senso de satisfação. Quando a gente fala de satisfação, tem muito mais a ver com estado psicológico. Digamos que seja um professor, ou uma professora. Ela fala assim, eu adoro ensinar e ver os olhos atentos dos meus aluninhos. Aquilo me dá um senso de satisfação. É assim que as pessoas falam hoje em dia sobre satisfação. É isso que lhes dá senso de dever cumprido. Para os nossos avós, satisfação era objetiva, era baseado em provisão. Para nós, o sentimento é muito central para a nossa satisfação. Isso revela como o nosso tempo, ele traz um pecado antigo, mas com um invólucro novo. O pecado antigo é que, desde o início da história do pecado na humanidade, o ser humano tenta fazer um nome para si. Ele tenta criar uma identidade que lhe deixe orgulhoso, pelo qual ele pode dizer assim, fiz alguma coisa, não é? As culturas antigas, elas tinham muito atos heróicos, como sendo aquilo que devia ser narrado para as próximas gerações. Hoje em dia as coisas podem ser um pouquinho diferentes, mas sempre as pessoas buscaram fama, buscaram reconhecimento, sucesso. A história bíblica que deixa isso muito claro, logo no comecinho da história da humanidade, é a construção de Babel. A história da construção daquela torre, ela é emblemática, porque o texto lá em Gênesis 11 diz que a intenção dos que construíram era tornar célebre o seu nome. O que eles queriam com aquela torre? Criar uma identidade da qual eles se orgulhavam. Deixar uma marca. Não é? Isso faz parte de buscar um nome é resultado de uma sociedade que não quer ser ostracizada, não quer ser estrangeira. Eu creio que isso era verdade em tempos antigos e é verdade ainda hoje. Isto é, a Torre de Babel era o desejo das pessoas cooperarem em torno de grandeza. Eles queriam construir um reino glorioso para si. Deus os alienou mediante a confusão de línguas. Em nossos tempos existe também um desejo de fazer parte de alguma coisa grande e a gente nunca quer ser alienado. O mundo continua nos pressionando a não tolerar o status de estrangeiro. Hoje em dia, as temáticas que tratam disso são inclusão, direito de minorias, não tolerar o bullying ou a homofobia. Essas são agendas seculares de quem se sente dono desse mundo e não tolera ficar de fora. Eu estou trazendo essa introdução para levar você a pensar que o que Pedro está escrevendo nessa carta é um encorajamento para cristãos que vão ficar de fora. Isto é, Pedro nos ensina nessa carta que cristãos devem esperar exclusão, ostracismo e o desprezo advindo do ódio por Cristo. Porque a nossa sociedade tem o seu coração no mundo e não está disposta a ficar de fora. Eu quero que você enxergue o contraste entre a visão pagã e a visão cristã de identidade. E eu vou explicitar agora. Para o cristão, identidade não é conquistada, identidade é recebida. Isto é, a gente não faz um nome, a gente recebe nome. Não é? O único que faz o nome é Cristo. Em Filipenses 2 diz que ele foi exaltado e conquistou um nome acima de todo nome. Ele conquista sim um nome e nos concede o nome de cristãos. Lá na igreja de Antioquia da Síria, pela primeira vez, os fiéis foram chamados de cristãos, o mesmo nome
de Cristo, esse nome glorioso. Então, na Escritura, receber um nome significa que você está subordinado. Quem dá nome é quem tem liderança. Foi assim no começo, lá no jardim, quando Adão deu nome aos animais. Adão dá nome à sua mulher, é sinal de autoridade. Então, quando cristãos dizem que você não faz um nome, você não faz uma identidade, você a recebe, a gente se coloca submissamente debaixo daquilo que Deus faz por nós. Então, isso é o que a gente crê. Mas como cristãos ainda são pecadores, às vezes a gente ainda cai no engano de querer fazer um nome para si. Isto é, a gente ainda erra. A gente ainda fica receoso de certas coisas. Algumas das agendas que são muito fortes hoje em dia, como preconceito, inclusão, justiça social, não são coisas só da sociedade lá fora. Elas influenciam a gente também. Quer ver? Por que, mãe, você que está aqui, que tem filho em escola, por que você fica irada quando o seu filho sofre bullying na escola? É porque você deseja que as pessoas o tratem sem preconceito, sem exclusão. Você está mais interessado em ele se encaixar do que ensiná-lo que cristão não se encaixa muito bem nessa vida. Entendeu? A gente deixa de ensinar aos nossos filhos que sentir um peixe fora d'água não é tão estranho para quem é forasteiro nesta terra, para quem é peregrino. Por que você, homem, se sente indignado quando um funcionário inferior a você consegue a promoção na empresa ao invés de você? Por quê? É porque você zela mais por justiça e busca dos direitos do que em assumir a postura de um peregrino que não está sendo tratado justamente em terra estrangeira. O que eu quero dizer é que a gente também é cativado por esses desejos de fazer um reino aqui. A gente também é. Nós também somos tentados a pensar muito a nosso respeito e construir o nosso reino com o nosso próprio esforço. É fácil, infelizmente, é fácil se esquecer de que na vida cristã o reino não é nosso, ele é de Deus. E quem o constrói não somos nós. Nós apenas herdamos o reino. Você não participa em nada para edificar o reino de Deus. Quem edifica o reino é o próprio Senhor. Eu quero usar, primeiramente, um fato da vida de Pedro para mostrar para vocês que receber um nome, receber uma identidade, ela é um contexto importante na vida de Pedro para ele nos ensinar o que ele nos ensina nessa carta. Então eu quero, antes de prosseguir na explicação desse início da carta, eu quero voltar um pouquinho na sua cabeça a história do apóstolo Pedro e de como ele conheceu a Jesus. E de como o seu primeiro contato com Jesus é prova de que a sua identidade seria transformada. A gente lembra de histórias como aquela que Jesus disse assim: vou fazer de você, Pedro, um pescador de homens. Ele era um pescador de peixes, mas ele foi transformado num outro tipo de pescador. Porque conhecer a Jesus sempre envolve uma transformação, ele sempre impacta a gente. Mas eu quero mexer com um texto que é menos conhecido, então convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 1. Primeiro capítulo do Evangelho de João. O contexto é o seguinte: André, o irmão de Simão, era um discípulo de João Batista, passou a seguir a Jesus, e aí ele vai dizer para o seu irmão: nós achamos o Messias, venha conhecê-lo. A partir do versículo 40, olha o que acontece. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Primeiro encontro de Jesus com Simão. Primeiro encontro dele. Duas coisas ele mostra que são impressionantes. Primeiro, ele sabe exatamente com quem ele está falando. Eu sei quem você é. Você é o Simão, filho de João. Conheço você. Não é? Mas o que eu quero destacar aqui é que primeiro ensinamento
que Jesus marca Pedro é que ele iria transformar a identidade desse discípulo. Ele resolve batizá-lo de Cefas, que quer dizer Pedro. Percebe como essa marca é algo que envolve transformação. Então, o que eu quero dizer é que Jesus não só conhecia quem era Pedro, ele tinha informação sobre ele, mas Jesus não está dizendo só, olha, eu quero mudar, eu quero dar um nome novo para você. Jesus já está antecipando o que ele faria com Pedro. Afinal de contas, ele chama ele de pedra, rocha, não é? E por quê? Por pelo menos duas razões. Porque a continuidade da história iria nos ensinar que Cristo faria Pedro e os apóstolos como fundamento, o ensino deles seria o fundamento da igreja, eles seriam colunas da igreja, como eles são chamados em outro lugar. Eles seriam um fundamento, Pedro seria isso. Imagine um mero pescador. E outra coisa impressionante que a gente vai aprender de Pedro é que Jesus o moldaria para que ele fosse firme. A ideia de Pedro aqui é de ser rocha, de ser estável, de ser firme. Coisas que a gente nunca imaginaria de um pescador tão iletrado. Inclusive, esse é o impacto que ele causa no Sinédrio, lá em Atos capítulo 4, que ele fala com tanta ousadia, mas ele é iletrado. Mas Jesus já está dando no começo da história o final dela. Então, eu quero usar isso como ícone daquilo que Jesus faz com a gente. Porque Jesus fez isso outras vezes. Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sarai, lembra? Mudou o nome de Jacó, Saulo virou Paulo. Todos esses nomes envolvem promessas e cuidados de Deus. E num certo sentido, a gente também experimenta uma mudança de identidade. Quando a gente nasce de novo. Não é errado a gente dizer, tenho duas certidões de nascimento, né? Tem aquela que é a natural, mas minha vida começou mesmo lá atrás. Hein? Aí você fala do seu novo nascimento, da sua nova identidade. Então isso é uma marca do cristão. Então voltando agora para o texto de 1 Pedro, quando Pedro vai apresentar-se e vai se dirigir aos leitores da carta, ele vai falar de títulos que são recebidos, não conquistados. Olha só como é que ele se apresenta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, ninguém se auto-intitulava apóstolo. Apóstolo era Jesus que escolhia. Era Jesus que tinha que pensar. Eles tanto entenderam isso que quando Judas se foi, eles precisaram escolher outro. Mas não foi uma votação, não foi democracia. Eles lançaram as sortes, porque era Deus que iria escolher. E prova de que Deus escolheu de maneira surpreendente é que os dois candidatos são apresentados assim. Tem o primeiro, Jesus, cognominado justo, né? Então, o primeiro recebe até título honroso. Imagina você ter fama de justo. É o fulano de tal, é o santo. Aquele cara muito crente. E tinha o Matias. Sem nenhum designativo de louvor. Tinha um cara crente, pensa no cara crente, justo, santo, primeiro candidato. E o Matias. E na hora de lançar sortes, dá o Matias. Porque Deus sempre gostou de porcaria. E transformou em servos úteis na sua mão. Pedro era uma prova disso. Então, quando ele fala Pedro, apóstolo de Jesus, não pense que ele está trazendo um título honroso que ele conquistou. O histórico dele é uma prova de que ele tinha mais demérito do que honra. Mas o Senhor Jesus fez dele um apóstolo. E ele tanto entendeu o seu lugar, que mesmo podendo usar a cartada de apóstolo, no capítulo 5 ele fala assim, rogo aos presbíteros, eu presbítero com eles. Ele se coloca no mesmo pé de igualdade com os demais líderes. Ele se chama, inclusive, na segunda carta, de servo dos seus leitores. Pedro entendeu que ser apóstolo não é uma coisa que se conquista, não é resultado de desempenho próprio,
é graciosamente concedida pelo Redentor e ele tinha que refletir isso. Então, se isso é verdade de Pedro, o que dirá de nós? Então, agora, que títulos Pedro vai usar para falar da nossa identidade? Ele usa duas palavras. No verso 1, lá de 1 Pedro, ele diz, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. No ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos e forasteiros. Observe a importância dessas duas palavras, porque eu vou gastar a maior parte do meu tempo restante com essas duas palavras. Eleitos diz respeito ao status que nos foi concedido por Deus. Tá? Deus nos concedeu um status, nós somos eleitos por Deus. Enquanto que o título de forasteiros é o resultado desse status em relação ao mundo. Em outras palavras, é porque você é eleito, selecionado para ser povo de Deus, que isso te faz alienado do mundo. É porque você foi escolhido e tirado do mundo que você agora se sente um forasteiro. Então, essas duas palavras, elas não são escolhidas à toa. Elas têm relação entre elas. É isso que eu quero mostrar para você. Nós fomos repatriados por Deus, por assim dizer. E é por isso que nós passamos a experimentar a animosidade do mundo. E Pedro vai falar disso na sua carta inteira. Talvez os outros palestrantes explorem isso. Talvez eu fale um pouquinho mais disso nas outras palestras. Pedro está escrevendo para gente que está sofrendo. A sua carta trata de sofrimento nos 5 capítulos dela. Ele sempre volta nessa temática. Não é nem o tipo de assunto que ele trata em um capítulo e depois não trata mais. Ele trata em todos os capítulos da sua carta, porque é um fio condutor. Pedro sabe que os seus leitores estão padecendo. Então ele escreve para encorajá-los. Mas como é que ele encoraja? Primeiro explicando o status deles. Depois explicando quais seriam as atividades deles no mundo à luz desse status. Então eu quero falar dessas duas palavras para a gente aprender um pouquinho o que significa a gente estar nessa jornada até a glória. Tá? Então, primeira palavra, vamos trabalhar a ideia de eleitos. O texto fala que aos eleitos que são forasteiros da dispersão, aí cita as 5 regiões, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, no verso 2 agora, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Primeira coisa que eu quero ensinar acerca desse texto, que não está clara pela leitura da nossa tradução, é que a palavra eleitos para a gente aparece 2 vezes, mas no grego só aparece uma vez. Ela tem eleitos no verso 1. Aquela repetição do verso 2 não existe no original. Ela foi repetida porque senão a frase ficaria meio sem sentido, longa, um pouco truncada. Mas se a gente fosse ler como está no grego, seria Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos, que são forasteiros, da dispersão, segundo a presciência de Deus Pai. Mas segundo a presciência de Deus Pai, não está ligado com Ásia, Bitínia, entendeu? Para nós que lemos em português, a frase ficaria um pouco estranha. Então, para voltar no ponto da nossa identidade, Almeida colocou ali eleitos. Mas essa palavra não está no original. Por que é importante eu destacar isso? É para dizer que aquilo que o Deus Trino faz, presciência de Deus Pai, santificação do Espírito, obediência e aspersão do sangue de Jesus, então é a atividade trinitária, influencia toda a nossa identidade. Em outras palavras, eu creio que o texto não está falando só de eleição segundo a presciência de Deus Pai. Ele está falando de ser eleito e forasteiro segundo a presciência de Deus Pai, a santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus. A obra do Deus Trino molda aquilo que nós somos. A nossa identidade de eleitos e forasteiros é resultado da obra trinitária. Então essa é a primeira lição importante para você entender que Pedro está trazendo uma identidade àqueles leitores. E ele quer que eles saibam que, assim como ele, Pedro, teve a sua identidade transformada por Jesus, concedida por Jesus, eles também são eleitos e forasteiros segundo a obra do Deus Trino, Pai, Espírito e o Filho, conforme descrito no verso 2, tá? Agora, outra coisa que eu preciso explicar é a palavra presciência.
Porque presciência, para muitos evangélicos, significa saber antes. Inclusive, é assim que a gente entende a etimologia dela no português, né? Presciência, saber antes. Então, para muito evangélico, presciência significa que Deus na eternidade olhou para o futuro, viu que a gente iria crer, então ele escolheu cada um de nós. Mas essa não é a maneira de ler o texto sagrado. E por que eu sei disso? É porque a palavra grega para presciência não é informação prévia que você pode ter sobre alguém. Pedro é alguém com uma cabeça bem judaica. E como todo judeu, quando ele fala de Deus conhecer alguma coisa, ele está falando de algo mais profundo do que só ter informação. Vou dar alguns exemplos para você entender. Quando a Bíblia diz assim que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios, ele não conhece. A gente esperaria isso, não é? Deus conhece o caminho dos ímpios, ou dos justos, perdão. Mas o caminho dos ímpios, ele não conhece. Mas o texto não fala isso, o texto fala o caminho dos ímpios perecerá. Como os salmos trabalham muito paralelismos, você precisa entender que conhecer deve estar em paralelo, em contraste com perecer. Então, por que Deus conhece o caminho do justo? Ele não conhece o caminho, ele não sabe o caminho dos ímpios? Claro que ele sabe, tanto sabe que vai perecer, vai castigar. Então, conhecer não tem a ver com ter informação sobre, tem a ver com apreciar, aprovar. Então, Deus aprova, Deus ama o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios ele não aprova e por isso perecerá. É isso que o judeu pensa quando ele fala em conhecer. Um outro texto que ilustra isso, já no Novo Testamento, é quando Jesus diz assim, lá no Sermão do Monte, perto do finalzinho, ele fala assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Veja, nunca vos conheci, não pode ser eu não sei quem vocês são. Porque eles falam em seguida, vós os que praticais a iniquidade. Eles sabem exatamente o que eles fazem. Então não tem nada a ver com não saber o que eles fazem. Tem a ver com não aprovar, não amar o que eles fazem. E por isso não ter um amor salvador para com eles. É isso mesmo que Jesus está dizendo. Ele está falando para falsos profetas que em nome de Jesus fizeram isso e aquilo, mas são hipócritas. Então Jesus diz, nunca vos conheci, isto é, eu nunca amei, nunca aprovei o que vocês fazem. Então vocês não serão do meu povo, apartai-vos de mim. Um outro texto que, se a gente não entender assim, fica totalmente sem sentido, é quando lá no finalzinho de Mateus 1 diz que José não conheceu Maria até que ela desse à luz ao menino Jesus. Está lá na Almeida. Ele não conheceu Maria. Uma vez eu perguntei para um jovem o que significava esse texto, ele falou, pastor, eu acho que antigamente o pessoal tinha aquela coisa de mulher usar véu, né? E daí, eu acho que ele nunca viu ela antes. Falei, rapaz, ele pegou ela e andou por quilômetros de Nazaré até Belém. Imagina ele andando assim, mulher não posso te ver, mulher não posso te ver. Que eu não posso saber quem você é. É claro que não funciona assim. Ele encontrou uma estrebaria, que foi a única coisa disponível. É claro que ele a viu, conheceu, sabia coisas dela. O texto está dizendo que ele não se deitou com a sua prometida enquanto ela não deu à luz o menino. Conhecer tem a ver com amá-la intimamente. Então, quando fala segundo a presciência de Deus Pai, o texto está falando que Deus tem um amor prévio. Ele quer você bem previamente. Então, quando Romanos capítulo 8 fala assim, aos que de antemão conheceu, a estes predestinou, significa aos que de antemão ele amou, a estes ele predestinou. Agora, perceba por que isso é importante? Eu quero que você entenda como é que isso aqui conforta o coração de quem está lendo essa carta. Se ele está escrevendo para gente que está lutando em meio às tribulações, eu não posso dizer assim, você tem valor. Não posso dizer. Não é? Tipo assim, Deus viu a sua fé e falou, cabra bom, esse eu vou eleger. Não pode ser. É o contrário.
é dizer assim: a despeito das suas fraquezas, eu te amei antes de você praticá-las. Você não tinha praticado nem bem nem mal, eu te amei. Você continua praticando bem e mal, né? E eu continuo amando você. Então aqui, a ideia é de que Deus está fortalecendo os leitores com essa palavra. Então, perceba como é importante para quem está sendo excluído por opositores do Evangelho, como é confortador você saber que nós somos preciosos aos olhos de Deus. Ele está escrevendo para a gente que está sendo excluída, que está sendo perseguida, e dizendo que você diante de Deus é um escolhido. Você foi pinçado a dedo por Ele, segundo o seu amor eterno, a presciência, o conhecimento amoroso antecipado do Pai. Sabe, essa é a palavra que a gente tem que ensinar. O encontro da fé reformada pode e tem que ser muito confortador para pessoas que se sentem abatidas. Pode ser que tenham sido desprezados na sua infância, pode ser que tenham se sentido sempre excluídos do grupo, ou às vezes até objeto de perseguição mesmo. É muito encorajador saber que Deus escolheu para ser dele. E a gente tem que ensinar isso. Deus escolheu para ser dele. Se Pedro tinha a intenção de escrever para encorajar os seus leitores, ele certamente aborda essa doutrina encorajadora. Por que ela encoraja? Então vamos lá, entenda. Em primeiro lugar, porque ela humilha a gente. Ela humilha no sentido de Deus não escolheu porque você era bom. Deus não escolheu porque Ele viu uma coisa bonita em você. Mas em segundo lugar, porque essa doutrina ensina a gente a se gloriar nas coisas certas. Não é? A honrar as coisas certas. Então, quando Paulo, por exemplo, fala assim, que ele não se gloriava em nada a não ser da cruz de Cristo, eu acho essa expressão extraordinária, porque gloriar-se na cruz é dizer do seu pecado. A cruz mostra quem ele é. A cruz foi necessária por causa do pecado dele. Qual é a minha glória? É que Jesus estava ali por minha causa. Isso não devia ser glória, isso devia ser vergonha. Mas do cristão é a sua glória. É o seu amor, não é? Aquilo que não provém dele. Então, eleito é uma palavra encorajadora. Mas agora eu tenho que falar da segunda, forasteiro. Então, forasteiro, eu disse, é a consequência da gente ser pinçado pelo Pai. Essa condição de forasteiro ela é repetida na epístola, junto com o termo peregrino. Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 2, versos 11 e 12, eu vou ler só o 11, diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então a ideia aqui é colocar duas palavras que têm significados complementares para falar da nossa identidade. O forasteiro era aquele que era considerado um residente temporário. Isto é, ele está num país estrangeiro, mas ele não é de lá. Isso explica muito sobre a nossa vinculação a esse mundo, não é? Uma das coisas que eu acho extraordinárias em Pedro é que Pedro diz que a gente, no versículo 1 lá da carta, ele diz que nós somos forasteiros da dispersão. Se você sabe um pouquinho da história de Israel, você deve se lembrar que Israel foi espalhado entre nações depois das conquistas do Império Assírio em relação ao Reino do Norte e da Babilônia em relação ao Reino do Sul, quando houve aquele racha entre Israel e Judá. Isto é, tiveram pessoas que saíram de Israel para nunca mais voltar para Israel. É por isso que a gente tem um livro como Esther. Esther viveu bem depois do retorno da Babilônia, e mesmo assim, Esther está lá, fora da sua terra. Ela é apenas um de muitos exemplos de gente que ficou. Só para você ter uma ideia, quantas pessoas saíram do Egito? Você lembra? Lá atrás, na história de Moisés, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Não é? A estimativa é entre 2 e 3 milhões de pessoas saíram lá atrás, por volta do ano 1400. Israel certamente deve ter crescido em número ao longo dos séculos. E aí depois, lá por volta do ano 538, 536, o povo voltando. Quantos voltam para Judá? Menos de 50 mil. Registra Esdras.
Menos de 50 mil. Então, os judeus se tornaram uma nação dispersa. Tá? Então, essa é a história de Israel. Aí você imaginaria assim, então Pedro deve estar escrevendo para judeus. Essa que é a surpresa. Não está. Isto é, pelo menos não na sua maioria. Pedro, na verdade, está usando uma linguagem figurada para se referir à posição espiritual deles. Veja que ele fala de gente que está espalhada na região da Ásia Menor, ele se refere a 5 localidades, né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E ao falar dessas regiões, dessas províncias da Ásia Menor, ele está se referindo a gente de nacionalidades diferentes. Provavelmente a maioria dos leitores de Pedro não eram judeus. A gente tem algumas dicas na carta, eu não vou gastar o tempo aqui por causa do nosso horário, mas explicando por que essa carta provavelmente foi escrita para uma maioria de gentios. Agora, a lição bonita é a seguinte: se foi escrita para gentios, por que ele fala assim que eles são forasteiros da dispersão? Por que eles são peregrinos? Por que eles são chamados de raça eleita, nação santa? Por que as mulheres são chamadas de filhas de Sara? Todas as expressões de 1 Pedro aqui. É porque Pedro está dando aos leitores gentios um senso de pertencimento a essa história. É como se você, brasileiro, vivendo no século 21, pudesse ler e dizer assim: sou eu. Essa carta é para mim. Eu faço parte dessa história. Então, peregrinação é a minha história. Êxodo é a minha história. Ser disperso entre as nações é a minha história. Ser filho de Abraão e Sara, minha história. Entendeu? Até porque o povo de Deus passou a ser identificado continuamente como um forasteiro. Abraão, por exemplo, foi tirado da sua terra para se tornar um forasteiro. Aí, para a gente ver como isso se tornou identidade do povo, é que quando o povo sai do Egito e vai para a terra de Canaã, você vai dizer, agora eles vivem na terra e a terra é deles. Não! Deus disse para eles que a terra não era deles, é do Senhor. Eles eram apenas residentes temporários lá. Forasteiros. Tanto é que Israel tem uma coisa muito, muito, muito interessante. A lei mosaica tinha regras para tratar o estrangeiro de uma maneira especial, por causa da experiência que Israel tinha tido como estrangeiro em outra nação. E sabe o que eu descobri com os meus estudos? É que povos antigos tinham legislação muito interessante de proteção aos órfãos e viúvas, os mais necessitados da época, mas não tem nenhuma nação antiga que tem leis que protegem e abençoam estrangeiros. Só o povo de Deus. Só em Israel é que um estrangeiro era cuidado como se fizesse parte do povo. Você consegue imaginar o impacto que essa identidade de estrangeiro deveria ter nas nossas igrejas, por exemplo? No que diz respeito ao cuidado do visitante, ou do excluído, ou daquele que se sente diferente. Você imagina se ele dissesse assim: é aqui, só aqui que eu me sinto parte. É só aqui que eu não me sinto estranho, estrangeiro. Queridos, essa temática, ela permeia a Escritura. No Novo Testamento, a temática do forasteiro continua. Por exemplo, Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele também foi tratado como um estranho. Olha que esquisito, ele nasce, é colocado numa casa, e você imagina, não, o Rei dos Reis nasceu, não é possível que não venha ninguém de Jerusalém para celebrar esse menino. Pois não vai. Quem é que vem? Magos do Oriente. Estrangeiro. Não é impressionante isso? Que a gente tem estrangeiro vindo louvar Jesus e quase não tem judeu vindo louvar Jesus. Não é? As diferenças étnicas, raciais e linguísticas, elas se dissipam em Cristo. A gente acabou de ler aqui Colossenses 3, que fala que em Cristo não existe escravo, livre, nem homem, nem mulher, né? Gálatas 3 fala disso também. Não existe cita, bárbaro, não existem essas diferenças. A ideia é que nós somos um povo, tanto é que Pentecostes faz um negócio extraordinário.
faz com que o evangelho seja dito em diferentes línguas, para que agora as pessoas de diferentes nacionalidades se sentissem parte de um mesmo povo, nação santa. Então, eu quero que você compreenda que a identidade de forasteiro, ela é uma marca. A ideia de que nós somos peregrinos, estamos numa jornada, porque a gente não é daqui, é uma marca na história bíblica. O próprio apóstolo Pedro escreve como um forasteiro, ele diz que ele está escrevendo da Babilônia. Na verdade, Babilônia nem existe mais como nação nos dias de Pedro. É porque ele está em Roma, mas ele identifica Roma com Babilônia, o inimigo de Deus. Mas ele está escrevendo como um forasteiro para forasteiros. E, queridos, isso é muito prático, muito prático. Isto é, isso impacta. O fato de você ter uma mudança de passaporte, de você ser um viajante, faz você diferente, faz você adotar novos costumes, fazer novos projetos, perder o apoio de fazer parte do sistema mundano. Eu quero terminar com uma aplicação, porque é isso que o meu tempo permite. Pensa numa coisa que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 4:9, em que ele diz assim: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Uma ordem prática, assim, a princípio muito simples. Mas por que Pedro, no meio de outras coisas, fala de ser hospitaleiro? A hospitalidade nos dias de Pedro era especialmente importante, já que hospedarias eram poucas e pouco convidativas. Então a hospitalidade era conceder uma experiência mais aconchegante e menos perigosa a um viajante. A lição de 1 Pedro 4:9 não é só para os dias de Pedro, é para cristãos de todas as épocas. Então eu quero que você entenda aqui. O que significa ser mutuamente hospitaleiro? Não tem a ver com gostar de casa cheia. Ímpio também gosta de casa cheia. Não é fazer churrasco e trazer a galera, não é isso. Ímpio também gosta dessas coisas. Pedro está falando de uma identidade cristã. Por que eu estou falando isso? Porque hospitalidade é mais do que só compartilhar um recurso material. Tem a ver com identificação e apoio mútuo a quem se sente numa situação de desamparado, de estrangeiro. Em outras palavras, você é hospitaleiro quando você supre um irmão e o encoraja a viver como um forasteiro nesse mundo por causa de Jesus. Então, queridos, estou usando esse exemplo porque eu quero que você abrace essa identidade e sirva com essa identidade. Por quê? Porque o seu Salvador abraçou essa identidade. Lembra que eu falei há pouco que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam? Então, ele conta uma parábola em que ele diz para você como é que a gente vive como forasteiro, como estrangeiro neste mundo. Nós normalmente não estamos habituados a ler a parábola dessa forma, mas eu termino com essa parábola. Jesus disse assim, que a gente deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí um mestre da lei perguntou, mas quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Agora presta atenção. O homem foi surrado, deixado à beira da estrada, precisando de socorro. O primeiro que passa, um representante da lei, não ajuda. O segundo que passa, também outro representante da lei, não ajuda. Os dois homens que Jesus coloca primeiro na parábola são homens respeitáveis. Um sacerdote, um levita, são homens que a gente imaginaria. Eles vão cuidar. Quem é que cuida? O estrangeiro. Jesus não escolheu o samaritano de propósito. Ou melhor, Jesus não escolheu o samaritano sem propósito. Isto é, Jesus não escolheu o samaritano porque os samaritanos eram melhores que os judeus. De maneira nenhuma. Ele escolheu o samaritano porque o samaritano prova que é o estrangeiro entre eles que de fato amava o próximo. Ele era o estrangeiro entre eles que amava o próximo. Ele é o samaritano que socorreu os que estavam à beira da morte. E ele chama os seus a terem a mesma identidade e a socorrer outros no nome dele. Então, à medida que você ouvir sobre a jornada nessa semana, louve ao Senhor, mesmo que você se sinta um peixe fora d'água, porque essa é a sua identidade, eleito e, consequentemente, forasteiro. Vamos orar. Senhor, nós estamos aprendendo inicialmente sobre a jornada, sobre sermos estrangeiros nesse mundo. Pedimos que
tua palavra nos ensine coisas preciosas sobre essa vida cristã, sobre essa identidade tão difícil muitas vezes. Ensina-nos a pacientemente a guardar o nosso coração e suportar as angústias da vida presente, mesmo que isso signifique sofrer perdas. Ensina-nos a permanecermos fiéis a Ti, para que aquilo que nós somos em Cristo, de fato, molde o nosso comportamento neste mundo. Nós somos amados Teus, Senhor, e por isso que nós não podemos e devemos buscar o amor desse mundo. Ensina-nos a viver como forasteiros, a abraçar essa identidade, por amor a Jesus. Nós oramos no nome dEle. Amém.